Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar nosso estudo de, do Grupo Espírita Alta de Souza sobre o livro Sinal Verde, hoje falando de um capítulo bastante interessante. Capítulo 28, que fala de modos desagradáveis. Assim, antes de começar nosso estudo, vamos usar duas pequenas frases de Joana de Ângeles para nos convidar a pensar. Vamos falar de modos desagradáveis, comportamentos inadequados para ter perante o público, e Joana de Ângeles nos diz o seguinte: não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra hoje em processo de recuperação. Sejam as tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Seguindo esse conselho de Joana de Ângeles, vamos entrar em nosso estudo. Nosso estudo está sendo gravado por integrantes do Grupo Espírita Alta de Souza, que fica na Rua João Cândido Brasil, número 335, Maracanã, Rio de Janeiro. Nós temos estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15 com uma irradiação para a família, 19 horas estudando o livro Missionários da Luz e 20 horas com um estudo do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo. E toda sexta-feira, 20 horas, um estudo de um livro de Emmanuel. Continuando, sempre que fazemos nosso estudo, costumamos realizar uma leitura inicial, que na maioria das vezes extraímos do livro Vida Feliz 120, em nossos estudos online. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer se não fossem aqueles que pensam de modo igual e os apoiam. Assim também, a obra do bem faleceria se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fazes e realizes, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Um texto do Vida Feliz que nos convida a pensar. E também iniciamos nosso estudo sempre com uma prece inicial. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por estarmos aqui realizando mais um estudo do livro Sinal Verde. Que tuas bênçãos nos envolvam, nos fortaleçam na fé, nos iluminem para transmitir o que precisamos transmitir para as pessoas que nos ouvirem. Rogamos vossas bênçãos, Senhor, sobre todas as pessoas que escutarem esse estudo e que o compartilharem, que sejam fortalecidas na fé, iluminadas no caminho do bem, inspiradas a sempre terem modos saudáveis e equilibrados perante o semelhante. Assim sendo, Senhor, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, damos início ao nosso estudo. Então, vamos começar o nosso estudo para ver o que André Luiz escreveu no capítulo 28 do livro Sinal Verde. Mas antes de começar o estudo, deixo aqui um pensamento de Emmanuel relacionado com o lar. Por quê? Na maioria das vezes, quando a pessoa tem algum modo desagradável de se comportar, o tem preferencialmente no lar. Não vou dizer que fora dele também, porque eu já vi situações em que pessoas têm esse tipo de comportamento no trabalho,
e às vezes até na sociedade. Mas muitas vezes é no lar ou na casa de algum familiar. Vamos ver o que Emmanuel nos aconselha nesse sentido. O lar é o centro de nossas atividades no mundo. Usa a humildade e a paciência, a bondade e a tolerância no comportamento diário, trabalhando e amando, aprendendo e servindo. E o teu singelo domicílio de hoje será amanhã preciosa base de paz e sublimação no comportamento da família, no coração da família. Sim, quem lembrar deste conselho de Emmanuel não terá esses modos desagradáveis relacionados aqui ao longo de 3 slides em nosso pequeno estudo online. Mas vamos ver quais são os modos desagradáveis que André Luiz listou que devemos evitar. Manejar portas a pancadas ou pontapés. A porta não tem culpa do nosso mau humor. Sejamos gentis na hora de abrir e fechar portas. A porta, a forma com que agirmos com ela, mostra a nossa educação. Arrastar móveis com estrondo sem necessidade. Às vezes precisamos mudar móveis de lugar. Podemos fazer de forma mais silenciosa possível. Sim, muita gente mora em apartamentos. A gente não sabe nossos vizinhos. Não é porque eventualmente tenhamos vizinhos que a palavra educação passa um pouco longe deles, que devemos ser mal educados também. Censurar os pratos servidos à mesa. Se estão nos servindo, agradeçamos por isso. Não precisa criticar. Se precisa aconselhar algo, que eu seja em particular e com respeito. Convite de André Luiz sobre como agir. Esses são alguns modos desagradáveis apenas. Vamos ver os próximos. Sentar-se desgovernadamente. Quem não viu o sujeito que, na posição que senta, passa uma impressão negativa. Já diz tudo. Cuidemos da forma com que sentamos, seja em nosso lar, seja no lar alheio, seja no ambiente de trabalho. A posição que adotamos ao sentar passa a impressão de nossa educação. Queremos passar a impressão de uma educação negativa ou de uma deseducação? O próximo, assoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço, junto dos outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. Infelizmente, todos podemos ter um resfriado, uma irritação nasal, uma alergia, mas sejamos educados, façamos nosso melhor. Estejamos atentos a esse alerta de André Luiz. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Quando alguém está falando, procuremos ficar numa postura educada. Nós não gostaríamos que outros bocejassem ruidosamente enquanto estamos com a palavra. Denota uma falta de respeito e consideração para com quem está falando. Aprendamos a sempre respeitar o semelhante. Se temos algo a dizer, conversemos em particular e educadamente depois. Jesus já aconselhava isso. Falar como quem agride.
Quem já não teve a impressão, quando vai conversar com alguém, que se alguém está brigando com a gente? E aí nos perguntemos, porque é muito fácil perceber o modo desagradável dos outros. Mas e o nosso? O que é que podemos ter de modo desagradável que, digamos, pega mal perante terceiros? Todos nós, em algum momento da vida, fomos um pouco mais críticos com pessoas ao nosso redor. Eu lembro de uma determinada ocasião de minha vida em que havia uma determinada pessoa, meu chefe, que quando falava comigo, parecia que ele estava querendo brigar comigo. E eu tinha essa impressão. Nesse meio tempo, fui estudar a série psicológica de Joana de Ângelis, onde Joana de Ângelis tem conselhos maravilhosos sobre como nos comportar como semelhante. Vale a pena procurarem na internet série psicológica de Joana de Ângelis. Começa com o livro Jesus e a Atualidade. Passa pelo livro Homem Integral. Continua pelo livro Plenitude, né? Momentos de saúde e de consciência. O ser consciente. Autodescobrimento. Uma busca interior. E muitos outros. E lá chama atenção, alerta-nos do ponto de vista psicológico e espiritual, nosso comportamento para com o semelhante. Pois numa determinada ocasião, tive a oportunidade de conversar em particular com esta pessoa que também se interessou pela obra de Joana de Ângelis. E notei que ele ficou deveras surpreso quando eu disse para ele que muitas vezes quando ele vinha falar comigo eu tinha a impressão que ele brigava comigo. E que não era só comigo, era com os outros também. Gente, ele não havia percebido. Talvez por ter sido gerente por muitos anos. Ele falava do jeito que aprendeu a falar com seus subordinados. Só que não era um jeito que soava bem. Ficou surpreso e agradeceu e disse que ia pensar no assunto. Realmente, depois a gente observava que ele procurava ser educado com as pessoas. Então, olhando para estes textos aqui, avaliemos se não nos incluímos em alguns destes comportamentos perante a semelhante. Mais 3 aqui. Efusões afetivas exageradas em público. Não tem aquela pessoa que vê outra pessoa, vai gritando, corre, abraça exageradamente. Não precisa disso. Se gostamos muito de alguém, sejamos gentis, sejamos amigos, sem efusões afetivas exageradas em público. Interromper a conversação alheia. Isso é coisa de criança, mas que infelizmente adulto também faz. Quem teve filhos na faixa de 3, 4, 5 anos, deve ter percebido que são especialistas em fazer isso. Você quer dizer algo para outro adulto e a criança se mete no meio com conversa nada a ver, às vezes. Mas eu pergunto, é só criança que faz isso? Aproveitemos, já que estamos analisando isso. Será que já não fizemos isso em situações, às vezes numa reunião importante, em que a gente entra interrompendo, não espera o outro terminar e aí pedir a palavra? E aí André Luiz termina.
Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Sim. Se evitamos esses modos desagradáveis, estaremos aprendizes a serem gentis e respeitosos. Então, não nos esqueçamos que a gentileza e o respeito no trato pessoal, mesmo dentro da família, também significam caridade. E algumas regrinhas básicas para finalizar nosso estudo. Somente fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Sim, dentro de casa, no ambiente de trabalho, no ambiente social, nos ambientes onde nos sentimos mais relaxados. Porque em ambientes onde nos sentimos um tanto, digamos, inibidos, ou que os consideramos formais, todos somos bem educados. Mas tem ambientes onde nos sentimos mais à vontade. Nunca fazer aos outros o que não admitiríamos que os outros fizessem conosco. Nos comportar diante do semelhante do jeito que gostaríamos que os outros se comportassem conosco. Vamos tentar fazer um esforço neste sentido? E assim, chegamos à nossa prece final. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por mais um estudo que aqui estamos finalizando. Rogamos vossas bênçãos sobre todas as pessoas que nos ouvem e as pessoas que compartilham esse estudo. Inspira-nos, Senhor, a sempre nos portar educadamente diante das pessoas. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome, de Alta de Souza, de Espiritualidade Amiga, encerramos esse nosso estudo. E assim, então, finalizamos nosso estudo.